Bom, gente, muito bom dia. O título da minha palestra é O que é o intelectual cristão? Certo? Dado que é um evento sobre conservadorismo, eu achei que esse era um bom fórum para mim comentar com vocês os resultados de uma pesquisa que eu vim fazendo nos últimos anos. Que não é exatamente uma pesquisa a respeito da tradição intelectual cristã, mas uma pesquisa a respeito das pré-condições para a existência de uma tradição intelectual cristã, as condições históricas na qual algo que pode ser chamado de tradição intelectual cristã existiu. Com todos os ambientes que surge o tema e os problemas relativos ao conservadorismo, surge paralelamente os problemas, temas e interesses relacionados ao cristianismo. É importante, porém, dizer que eles não são a mesma coisa. Certo? Existe uma aliança, digamos, provisória entre cristianismo e conservadorismo, entre uma ideologia e uma religião. Certo? Há uma frase, acho que Ernest Troich, que diz o seguinte: o cristianismo é conservador e revolucionário ao mesmo tempo. Certo? Às vezes, faz mais sentido enfatizar a parte conservadora do cristianismo, mas às vezes faz mais sentido enfatizar a parte revolucionária. Então não são duas realidades que se entremescam perfeitamente. Um pouco o tema da minha palestra é a respeito disso, porque nós vamos falar como muitos jovens, o colega falou ali a respeito dos jovens, é natural que esse interesse por conservadorismo, por liberalismo, resulte em certo interesse dos jovens por ideias cristãs. Certo? Chesterton não foi certamente a única pessoa que se converteu num clube anarquista, como ele diz no começo de Ortodoxias, em que ele virou cristão não por ouvir cristãos falando, mas por ouvir progressistas falando. Então, há pouca coisa que desperta mais interesse na tradição católica do que ouvir anticatólicos e antirreligiosos em geral falando. Certamente Chesterton não foi o único, e a vida espiritual de Chesterton está presente, e ela é um exemplo da vida de muitos nós, não só presente aqui hoje, como muitas pessoas da nossa geração, certo? Que vivemos, a geração que nasceu a partir da década de 70 e 80, talvez seja a primeira geração na Europa, nos Estados Unidos, a ter uma formação quase que perfeitamente secular. Assim, então é normal, digamos que a experiência de Chesterton foi, depois do Vaticano II, multiplicada por povos inteiros. Certo? É normal que o primeiro contato com o cristianismo de muita gente, isso eu acho que é muito característico da nossa geração de cristãos todos, seja pelas ideias cristãs. Só que isso tem um problema, que é o seguinte: a ideia de intelectual, de você ser alguém que professa certas ideias em certos tipos de fóruns, sujeito a certo tipo de resultados, é uma ideia muito recente. A gente não deve nunca esquecer disso. Esse hábito que nós temos de discutir ideias num fórum público, falando para pessoas anônimas, que nós tomamos quase como da natureza das coisas, tem menos de 250 anos. Certo? A ideia, a formação de uma classe de pessoas com este tipo de hábito surgiu mais ou menos por volta de 1750 na França. Vejam só. Por que eu estou usando essa data? Foi a data que surgiu, ou a década de 50 na França, que surgiu a cultura dos cafés franceses. Essa cultura do café, onde pessoas e grupos se reuniam para tomar café, comer e conversar sobre os temas da política. Isso tudo amparados por uma cidade como Paris, que poderia fornecer as benesses de uma existência urbana confortável, a existência de jornais, imprensa e a liberdade propiciada pelo governo de Luís XV. Essa classe de pessoas, o que caracteriza essa classe de pessoas? Primeiro, elas discutem sobre realidades das quais elas não participam. Certo? Antes de surgir algo como uma opinião pública, e observe que a própria expressão é de origem francesa, opinião publique,
e foi citada em francês durante muitos anos ainda, em todas as línguas europeias, porque ela tinha um tom caracteristicamente francês. A ideia de opinião pública é a ideia de pessoas que discutem sobre assuntos dos quais elas não participam, dos quais elas não falam por experiência. Certo? Até o surgimento da opinião pública, quem que falava de política? Quem falava eram pessoas que faziam parte da vida política. Certo? Se você quiser aprender sobre política, no século XVIII, você tinha que ler memórias de gente como o cardeal Mazarin, o Maquiavel, o Tácito, enfim, você lia memórias e observações de pessoas que tinham experiência das coisas políticas. Por volta do século XVIII, começou a se difundir na sociedade o hábito de você pensar a realidade a partir de princípios abstratos, de regras, de mandamentos, que é o que caracteriza a opinião pública, que você não fala por experiência, você fala a partir de princípios abstratos, justamente porque você está falando sobre realidades das quais você não entende. Certo? As pessoas que praticam a opinião pública não são qualquer pessoa, são uma classe muito restrita de pessoas que, evidentemente, não tem trabalho, não precisa fazer outra coisa, tem tempo para ler, tem dinheiro à disposição, certo? Para ler, e gosto pela prática deste esporte, digamos assim. Você pode, se quiser, tratar essas pessoas como uma caixa social, certo? Com poder paralelo do que foi, por exemplo, o clero católico a partir do século XII. Quase toda a sociedade ela tem um tipo de poder espiritual estabelecido. O poder espiritual que nós vemos hoje na forma de imprensa, televisão, ele começou a surgir no século XVIII, certo? Pois bem, a palavra intelectual ela só surgiu no final do século XIX, também de origem francesa. Certo? Vocês devem ter ouvido falar em algum momento do Affaire Dreyfus, que é o caso de um sargento judeu do exército francês que foi injustamente acusado de ter passado informações para o exército alemão. Isso nós estamos mais ou menos em 1890 e alguma coisa. Certo? Isso é provavelmente o caso de maior escândalo da história do exército francês até hoje. Pois bem, esse sargento foi injustamente acusado por motivos de ser judeu. Nesta época, um escritor romancista conhecido chamado Émile Zola escreveu um panfleto com o título de Eu Acuso, J'accuse, que vendeu e abalou as bases da cultura francesa naquela época. Até hoje, um marco da história cultural francesa é a escrita do panfleto por Zola. Este panfleto, ele se liberou o debate, vejam só, a respeito do poder que as pessoas tinham de falar sobre temas nos quais eles não eram especialistas. Porque, vejam bem, Zola era um romancista. Por que ele estava falando sobre um caso que era evidentemente um caso jurídico? Então, pensem como nós aceitamos isso como natural. Como nós vemos pessoas, ou como nós estamos sujeitos a um certo tipo de autoridade, e que pessoas que falam sobre assuntos dos quais elas não são ou especialistas, ou estudiosos, ou de algum modo têm experiência naquele assunto. Pense, por exemplo, na autoridade que os psicólogos exercem na nossa sociedade. De vez em quando eu ligo a televisão e tem um psicólogo que diz assim, não, você deve ou não deve bater nos seus filhos, o seu relacionamento se faz assim, não sei o quê. Assim, eu digo assim, tudo bem, mas quem deu a ele esse direito? Qual é a ciência que permite para as pessoas, que dá para elas autoridade e poder de fala, de versar sobre como as pessoas se comportam na vida prática? Eu dei o exemplo dos psicólogos, evidentemente eu poderia dar exemplo de economistas, etc., de sociólogos, etc. Isso é um aspecto constitutivo do mundo político que a gente vive. É a presença destas pessoas que Pierre Bourdieu dava o nome de classes falantes. Essa é uma classe de pessoas portadoras de atenção. Certo? Portadoras ou dominadoras dos mecanismos de promover a atenção. Por mecanismo de promover a atenção, pensem em universidades, em rádios, televisões, jornais, e como esses espaços institucionais de atenção existem na nossa sociedade. Pois bem,
talvez o que eu vou falar aqui apareça como uma surpresa para alguns de vocês, mas não existia tradição intelectual católica até o final do século XIX. Certo? Nunca, vejam bem, em 2000 anos de história, a igreja tinha parado para pensar se ela tinha uma tradição intelectual católica. Como funcionava na época desse domínio, ou dessa prevalência de uma autoridade espiritual leiga e secular? Qual é a posição que a igreja assumia até o finalzinho do século XIX? Os padres e os clérigos não liam nada, liam os padres da igreja, mas sem nenhum critério científico, e se limitavam a exortar moralmente os fiéis. Certo? De modo que você ser religioso na França, na Itália, na Espanha, equivalia a você ser uma pessoa moral, uma pessoa direita. Tem uma carta do cardeal Henry Newman, que ele responde a um amigo que pergunta para ele: o que vocês leem aí em Roma, quando ele viajou para Roma? Ele disse assim: rapaz, ninguém lê nada aqui não, a gente lê os textos aí, mas ninguém lê filosofia nenhuma aqui. A igreja não tinha atentado para este fenômeno, que é o fenômeno das pessoas quererem dar opiniões, a importância que as opiniões passou a exercer na sociedade. Isso não é a regra e nem sempre foi assim. Tá? É muito importante que a gente lembre sempre disso. O normal da existência das sociedades ocidentais até o final do século XIX, pelo menos, era que a grande massa das pessoas não se preocupasse com os debates de ideias gerais e fizesse, como fazem muitas pessoas até hoje, vivessem suas vidas sem se preocupar com esse tipo de discussão. Quando esse poder começou a se fazer muito presente na sociedade francesa, a igreja ficou diante de um dilema, porque ela precisava controlar os próprios católicos e membros do clero que estavam por meio de opiniões falando do catolicismo, falando de religião, falando... Então a saída que ela encontrou foi estimular o estudo de São Tomás de Aquino. O que aconteceu é o seguinte: os padres, cleros e católicos cultos estudavam nas faculdades seculares, estudavam muito Kant, muito Hegel, muito Augusto Comte, e aí iam com os instrumentos desses autores defender a fé católica, defender a igreja. Só que a igreja, o clero de Roma começou a ver que isso não estava muito certo, porque mesmo que você use um autor para defender uma posição religiosa, como você parte de princípios que foram criados contra aquelas posições, estavam se entrando em debates infindáveis. Então Roma fez o seguinte: olha, vamos resolver esse assunto assim. Todo mundo vai estudar São Tomás de Aquino. Ele vai ser a base da visão de mundo da Igreja Católica nos próximos anos, assim. Porque é assim que a gente vai resolver esse problema da opinião. E assim que surgiu algo como o tomismo, aliás, o neotomismo, que virou mais ou menos sinônimo de ideias ou tradição católica no século XX, de modo que quase todo jovem interessado em cristianismo, catolicismo do ponto de vista intelectual, isso é a história do século XX, teve uma aproximação quase que automática ao tomismo. E também, quase que automaticamente, passou a defender o tomismo como se ele fosse uma opinião na esfera pública. Ou seja, passou a produzir opiniões na esfera pública a partir de uma doutrina rígida de São Tomás. O problema disso é o seguinte: São Tomás não escrevia para uma esfera pública. Certo? O objetivo da sua investigação filosófica não era produzir opiniões a partir de temas como o aborto, organização da sociedade, direito constitucional, organização da economia, etc, 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 etc. Não estou questionando a verdade das ideias de São Tomás, estou questionando a utilidade e a capacidade delas serem transformadas em opinião. Porque observem que existe o jogo das opiniões, ele não é neutro. Um certo tipo de ideia vai sempre prevalecer sobre outro no jogo de opiniões. Há posições, existem ideias e visões de mundo que simplesmente não são adaptáveis a uma discussão na esfera pública, em que você atinge o leitor e o ouvinte como uma prateleira de supermercado atinge o consumidor, em que ele já está naquela posição de que vai escolher a ideia melhor. Certo? O fato é que a defesa da fé, ou dos chamados valores cristãos, com muitas aspas, porque tal coisa não existe, ou pelo menos não existe doutrinariamente, ou desde sempre na história da igreja, a defesa de tais valores cristãos, ela sempre
ela padece do problema de que ela está jogando no campo do adversário. Não são ideias feitas nem pensadas para serem defendidas através de justificação e de inquérito racional no estilo do racionalismo presente na esfera pública. Existem 3 problemas, veja só. Existem 3 problemas com a ideia de tradição intelectual cristã. Pense bem, o que é a tradição intelectual cristã? Se você perguntar para um especialista hoje, ele vai dizer assim: são os padres da igreja escolástica. E a Bíblia, evidentemente. Mas tirando isso, os padres da igreja escolástica. Essa defesa tem um problema, porque a própria escolástica, ela não é cristã, as bases da escolástica são gregas, são Aristóteles especialmente. Então, o que é cristão na tradição intelectual cristã? Ou em que sentido a gente pode falar de uma continuidade de algo que começou ali nos primeiros séculos e foi andando, até chegar onde a gente está, de modo que é algo que a gente precisa recuperar? Existem pelo menos 3 problemas para a gente assumir que isso existe. O primeiro é o seguinte: a igreja não tem história. Certo? Por incrível que possa parecer, para alguns de vocês, ou por surpreendente possa parecer, a ideia de que a igreja tem uma história em si herética. Certo? O que tem história é a igreja dita visível. A rigor, o tempo da história encerrou-se com a crucificação. Na visão cristã, nós já vivemos no mundo, essa é a visão agostiniana, nós já vivemos num mundo decaído. Então, não faz sentido nós falarmos num tempo que decorre desde a crucificação até aqui. A rigor, nós vivemos no mesmo tempo de Cristo. Certo? A própria ideia de eras. Estamos, desde sempre, fomos educados a pensar em termos de eras, como se a história fosse uma espécie de trem que anda e que nós vamos passando por algo que se chama eras, como fases do Super Mario Bros. Assim. Agora nós estamos na Idade Média, agora nós estamos na Idade Moderna, agora nós estamos na Antiguidade, daqui nós vamos para outra idade. Este vocabulário já foi em si erigido contra o pensamento católico. Ele é fruto de alguns pensadores heresiários do século IX, mais ou menos. Certo? Então, assim como nós podemos olhar para alguém hoje e dizer assim: esse cara é do mesmo tempo meu, existe essa identidade cronológica que nós sentimos com os nossos ditos contemporâneos, devemos sentir com todo mundo desde a crucificação, porque nós vivemos na mesma era dessas pessoas. O tempo da história da igreja não decorreu o tempo da história egípcia, da história judaica até a cruz. Isso envolve, evidentemente, um problema para a ideia de tradição. Certo? Porque a tradição supõe um decorrimento temporal. Certo? Então, se você quiser levar o dogma a sério, não faz o menor sentido você falar que existe uma tradição católica. Certo? O que existe é o presente desde a crucificação. Certo? Não existe algo a ser recuperado. Outro problema: a ideia de tradição, ela supõe a passagem de um tempo pleno a um tempo menos pleno, como se houvesse uma espécie de entropia temporal, de modo que a igreja saiu de tempos plenos, como por caso dos protestantes, a igreja primitiva, em que ela era mais verdadeira, mais autêntica, mais ela mesma, digamos assim. E por conta de uma entropia histórica do pecado, etc., esse tempo decorreu até o presente, e ele precisa, portanto, ser recuperado. Isso é mais ou menos a ideia do primitivismo protestante. A ideia a qual muitas vezes católicos voltam, com a diferença que eles substituem a igreja primitiva pela Idade Média. Certo? A ideia de que existe um tempo, uma era dourada cristã, ela não faz o menor sentido do ponto de vista cristão. Certo? E nem a Idade Média não era mais cristã do que ela era agora, do que nós somos agora. Certo? Você ficar, você é conservador, eu vou sonhar com a Idade Média. Você está maluco, pô. Você vai o quê? Sonhar a ideia de que existe uma sociedade, um tempo, uma ordem social que é em si melhor do que outra, já é uma ideia que vai contra tudo o que o cristianismo diz.
certo? Quando é todo o fundamento da crucificação. Esse é o primeiro problema com a ideia de tradição cristã. A propósito, a ideia de tradição supõe o seguinte: você vai passando uma coisa para outra, certo? Como se eu desse aqui esse celular para alguém da fila e ele fosse passando de trás, de modo que numa ordem tradicional você recebe da geração imediatamente anterior aquilo que ela recebeu da geração imediatamente anterior a ela, certo? E é essa passagem por saltos que causa o que eu falei aqui de entropia da tradição, porque você está sempre pensando que o caminho andou tão longamente que você tem que voltar ao começo, você tem que voltar às raízes, você sente necessidade de voltar a uma espécie de época plena em que aquela tradição ainda não tinha corrompido. O problema é que o fundamento da religião cristã, que é a chamada doutrina da presença real, que é a ideia de que Cristo está aí próprio na rocha, um dos motivos pelo qual ela existe ou pelo qual ela se diferencia da religião judaica da qual ela veio é que ela não é um reencenamento de um ato, certo? Ela é o próprio ato, certo? A rigor, estamos nós tão próximos de Cristo como quem tirou ele da cruz quando você comunga. É isso que significa acreditar na presença real, é acreditar que o sacrifício de Cristo ele não é reencenado como uma imitação, mas que ele acontece de fato todos os domingos na mesa. O que significa que nós não recebemos menos cristianismo do que o sujeito que estava lá no século I. Vale a mesma coisa, certo? O valor daquilo que a gente recebe, aquilo que a gente recebe é exatamente a mesma coisa, ela não é filtrada por outra. Nós recebemos a rocha como alfaces numa plantação. Já viram plantação de alface em que você põe os alfaces tudinho assim e eles recebem por baixo do cano que é a mesma água, certo? Então nós não recebemos o cristianismo de outra pessoa que guardou ele para a gente naquela esquema de tradição descrito pelo professor anteriormente. Isso funciona na ordem da cultura, certo? E funciona no cristianismo quando o cristianismo é ele próprio cultura. O problema é que essencialmente ele não é um fenômeno cultural, o cristianismo. Então nós podemos até receber a cultura cristã, a escolástica, de acordo com a ordem temporal tradicional. Agora, a essência da religião, que são os sacramentos, nós não recebemos como uma passagem tradicional, nós recebemos o mesmo sacramento, certo? Não recebemos das pessoas imediatamente anterior a nós, recebemos imediatamente do ministrante do sacramento que é Cristo. Isso é mais... são os efeitos reais, são as consequências lógicas da doutrina da presença real de Cristo, que diferenciam, que fazem com que o cristianismo não seja ele uma religião tradicional. Não existe um tipo de intelectual cristão. Pensa bem. Algumas religiões, que nós chamamos de religiões, são somente escolas filosóficas. É o caso do budismo, do confucionismo chinês. Essas religiões, elas tendem a produzir um tipo de intelectual, que é um sujeito que, primeiro, fala o mesmo idioma, certo? Ele domina aquele idioma de uma maneira quase litúrgica e religiosa. Ele tem hábitos parecidos, que são conservados ao longo das tradições. É exatamente o que acontece, por exemplo, com o mandarim confuciano. Até hoje, os professores das faculdades chinesas, eles conservam o status e os hábitos mentais e mesmo corporais dos mandarins de 1500 anos atrás, do tempo dos Qing. Isso acontece em várias tradições intelectuais. Isso acontece nas tradições indianas, isso acontece nas tradições que o sujeito ele se incorpora aquilo até ele virar um tipo de intelectual, certo? Um tipo sociológico de intelectual, que é o que acontece na China. Isso não acontece no cristianismo. Se você parar para observar, o que se chama de grandes intelectuais cristãos da história, eles não tem nada a ver um com o outro, certo? O que São Tomás de Aquino tem a ver mentalmente, espiritualmente e inclusive com um tipo sociológico, como por exemplo Léon Blois,
Nós estamos comparando um monge medieval gordo com a mente poderosíssima a um sujeito, a um mendigo francês da época do fin de siècle, um ensaísta com percepção sociológica. Certo? Para citar exemplos absolutamente contemporâneos, o que Abelardo tinha a ver com São Bernardo? Quando Abelardo começou a estudar lógica, primeiro que São Bernardo disse: rapaz, isso aí não tá errado, isso aí não tá certo, esse negócio de intelectual cristão não, você não tem que estudar não, isso aí é só coisa contra a fé. E no entanto, ambos são exemplos de intelectual cristão. O cristianismo não tem sequer uma língua. Qual é a língua clássica do cristianismo? Alguns cristãos mais tradicionalistas pensam que é o latino. Aí, tudo bem, isso pode ter sua utilidade cultural e civilizacional. O problema é que nós não temos uma língua sagrada. A Bíblia foi escrita em grego e hebraico. Cristo falava hebraico, aramaico, etc. Mas não é a língua de Deus. Certo? Nós tendemos a passar por alto esses insights, em geral, porque não damos muita atenção aos outros monoteísmos, especialmente o Islã, em que comparação serve de... Quando você usa esses outros monoteísmos como superfície de comparação, você tem uma visão melhor das características culturais do cristianismo. Para vocês terem uma ideia, o árabe... Você sabe o que o árabe é a língua de Deus? Porque Deus falou em árabe. Certo? Maomé era uma espécie de gravador. Deus ditava, ele ouvia e escrevia. Certo? Então, o árabe, Deus fala em árabe. É por isso que o Alcorão tem uma importância cultural imensa na cultura árabe, na cultura da Península Arábica. A poesia árabe é baseada na métrica do Alcorão, para vocês terem uma ideia. Nunca, quando a Bíblia teve essa influência cultural? Nunca. A influência cultural, em termos estilísticos, em termos de moldar a cultura de Shakespeare, é muito maior do que a da Bíblia. Porque as pessoas vão ser poetas, ou escritores, ou filósofos, elas imitam Shakespeare, elas imitam Aristóteles, mas não imitam São Paulo. Mas não imitam. Então, o impacto cultural da Bíblia, ele é reduzido por conta desse dogma, da estrutura do dogma cristão, que a Bíblia não é a palavra de Deus, como é o Corão. Às vezes as pessoas se referem ao termo religiões do livro. As pessoas usam o termo religiões do livro para se referir ao islamismo, o cristianismo e o judaísmo. O islamista da Sorbonne, professor Remy Braque, ele diz assim, olha, esse é um problema. Mas isso é um problema. Só o islamismo é uma religião do livro. Certo? Porque é uma das três religiões cujo centro é um livro. O cristianismo é uma religião de uma pessoa. Certo? A palavra de Deus é Cristo e não a Bíblia. Então, isto muda tudo na natureza do cristianismo enquanto fenômeno cultural. Certo? Porque ele não nasce como um objeto de cultura, o cristianismo, mas como uma adesão pessoal a alguém que é Cristo. O modo de você ser um intelectual cristão é um comportamento cultural seu e não cristão. Como é que a gente vira um modelo de intelectual, ou de artista, ou de músico, ou de esportista, qualquer coisa? Pela imitação. Pela imitação dos gestos, do estilo, das formas. A arte, a cultura é essencialmente forma. Certo? Então, isso é assim em toda cultura, em todo lugar do mundo isso é assim. Então, existe um conflito entre a nossa disposição em ser intelectual cristão e a nossa disposição de ser cristão. É óbvio que isso pode andar junto e uma coisa pode ajudar a outra, mas também não pode. Mas também não são a mesma coisa. Certo? Outro problema. O problema da intelectualidade cristã é o seguinte: no momento que você tem intelectuais, você tem pessoas que não falam a partir de uma palavra autorizada, mas que querem debater. Por exemplo, no momento que surge uma classe de pessoas que não se propõe somente a aplicar o magistério automaticamente, quase como um juiz aplicar a lei que ninguém define como intelectual, mas que passa a ter algo, a ter um senso crítico, a questionar as coisas, você cria um conflito entre as duas coisas.
não é possível haver uma teoria do dogma, por exemplo. Certo? Eu sei que ela existe. É evidente que existem várias teorias do que é um dogma cristão. O problema é o seguinte: se uma teoria do dogma for aceita, quer dizer que ela própria vai ser o dogma. A essência de um discurso, de um gênero de discurso ao qual nós damos o nome de dogma, que é fácil a gente entender a natureza desse gênero de discurso, porque o nosso direito ele é dogmático. É você aceitar uma palavra sem questioná-la. Independente do conteúdo disso, se você for fazer uma teoria do dogma, significa que você vai ser você a decidir o que é dogma ou não. Certo? Então, existe um conflito entre a ideia de dogma e a ideia de intelectual, porque, por definição, intelectual é alguém que não raciocina a partir de premissas as quais ele não questiona. Um dos muitos motivos do Vaticano II, digamos assim, o motivo sociológico mais próximo que você pode atribuir à existência de uma classe intelectual cristã. Olha só, no final do século XIX, com o surgimento do neotomismo, passou a haver uma figura que não havia antes na história do cristianismo, que é o sujeito que ele é um intelectual no sentido moderno, certo? Surgido na época da Revolução Francesa, um sujeito disposto a discutir, a falar sobre tudo, e aí ele passa a partir dessa disposição, falar em cristianismo, a falar do cristianismo. O exemplo mais famoso, talvez mais influente, é o filósofo neotomista Jacques Maritain. Só que quando você tem muitas dessas pessoas, você cria um conflito de autoridade, porque imagina, você tem um monte de jovens brilhantes estudando São Tomás de Aquino, questionando, e um monte de sacerdote lá, meio tapado, que acredita nos dogmas que ele não consegue explicar muito bem. Qual é que o jovem brilhante, qual é a tendência dele? É melhorar aquilo, é tornar a obediência àqueles dogmas de alguma maneira clara para as pessoas brilhantes como ele. Certo? O problema é que qual é o limite dessa clarificação, ou qual é o limite entre clarificar um dogma ou fazer da sua própria palavra um dogma? Qualquer pessoa que seja versada em direito sabe desse problema filosófico insolúvel, que interpretar uma lei é fazer outra lei. Certo? Quando um juiz do Supremo interpreta uma lei, interpretar é um nome bonito que você dá para ele estar fazendo outra lei no lugar dele. Certo? Por isso acontece também com a intelectualidade cristã. Quando eles começam a falar muito nos dogmas, a questionar, explicar, de repente a palavra deles vira dogma. Você cria um conflito entre, digamos, lei e interpretação da lei. Muitos dos conflitos relacionados ao Concílio Vaticano II tem a ver com esse conflito entre, digamos, duas autoridades. Uma autoridade cristã tradicional, que é a autoridade do magistério, que não são intelectuais, são pessoas que simplesmente representam e aplicam a lei que elas não questionam. E uma classe de intelectuais cristãos, pessoas que, guardando os hábitos, as disposições e os valores da intelectualidade secular, viviam dentro da igreja. Vamos lá, dito isso, como fenômeno moral, fenômeno intelectual, o que o cristianismo é? Do ponto de vista da história, o que o cristianismo é como fenômeno da história intelectual? Ele é três coisas. Primeiro, ele é exortação moral. Ele é exortação para como nós devemos viver a nossa vida pessoal, como se ninguém estivesse vendo, e um tanto independentemente daquilo na ordem política imediata na qual nós vivemos. Eu digo isso porque quando se fala de moralidade, nós estamos sujeitos a um dos muitos problemas que temos quando falamos de cristianismo, que é tentar ver o mundo sem o cristianismo. É muito difícil. Croce tem um artigo que ele diz assim: nós não podemos não ser cristãos, mesmo os ateus, porque o nosso mundo ele é tão formado pela tradição cristã que é difícil ver o mundo antes disso. Antes do cristianismo, ninguém se achava no direito ou na possibilidade de... Ninguém discutia muito o que as pessoas deviam fazer. Você devia se masturbar, você devia fazer tal coisa. Pense nessas... É disso que eu estou falando. Como é que se faz isso aqui? Ninguém discute aí. Certo? Se você pegar os livros dos filósofos gregos, especialmente Aristóteles, você não vai ver esse assunto. Certo? A ética era uma ética das virtudes. O sujeito só fazia sentido falar de ética se fosse para falar do que significa ser corajoso, ser temperante, bom, justo, sábio.
etc. Não era uma regra, não era uma moral de normas, de regras abstratas a serem seguidas, independente da situação particular. Era uma moral de virtudes, em que você pensa em ser bom ou ruim de acordo com a finalidade da sua ação. O cristianismo meio que transformou isso aí. Né? Ele trouxe para o discurso moral um esquema de regras abstratas a serem cumpridas. Então ele foi desde o começo exortação moral. Um detalhe que é também importante frisar: a moralidade exortada pelo cristianismo não é ela própria uma moralidade cristã. Certo? Não existe moralidade cristã. Certo? Não existem regras morais especificamente cristãs. O cristianismo defende a moral do mundo, que não são cristãs. A moral cristã em si não é dogmática. Certo? Não existe um certo tipo de comportamento que faça as pessoas cristãs. Quando, na Idade Média, os filósofos como São Tomás quiseram pensar sobre a moral, quem foi que eles foram ler? Aristóteles. Um cara que não era cristão, foram ler os antigos. Certo? O cristianismo, a própria ideia de lei natural, na parte da Suma que São Tomás fala de lei natural, ele fala assim, existe a lei divina, a lei natural, não sei o que, mas elas são a mesma coisa. E a lei que está na mente da gente, ele não vê diferença nenhuma. E está implícito na passagem que a lei natural, não existe uma lei dita por Deus que você vai seguir. Certo? A moral que o cristianismo defende é somente a moral que faz o bem para o homem. A única regra de moralidade cristã é a regra de Santo Agostinho: ama e faz o que quiser. A moral que os defendida pelos cristãos é a moral que já existia no mundo pagão, depurada. Os cristãos olhavam aquilo ali e viam assim: isso aqui é contra a igreja, isso aqui meio que não pode, mas que for bom fica. Eles não implantaram a nova moral do mundo. De novo, para saber o que significa implantar uma moral no mundo, basta olhar para o caso do islamismo. O islamismo é uma moral. Certo? Você não tem como ser muçulmano sem seguir uma série de preceitos. É por isso que o islamismo, ele não se separa do direito da política. Não tem como você ser muçulmano sem praticar as regras morais de purificação, etc. do Islã. Talvez a melhor maneira de definir o cristianismo no contexto moral seja que ele é uma ajuda para que a pessoa viva a vida moral dela. Mas ele próprio não é uma regra. São Paulo tem uma passagem, não sei se em Romanos, que ele tem uma hora que ele fala assim: isso eu estou dizendo aqui, agora eu vou dizer como conselho. Aí ele diz outra regra, né? Dentro da história do cristianismo, está sempre suposta a ideia de que aquele mandamento não é sagrado. Ele não é dito em nome de Deus, os mandamentos cristãos. Esse é o ponto que eu quero chegar. Sabe? Não existe uma cadeia que parte de Deus, aí vem o mandamento moral e você obedece porque Deus mandou. Deus não mandou nada no cristianismo. Né? Ele só ocorreu. Não tem nenhuma regra cristã que seja ela própria o mandamento de Deus. Tem os judeus lá, mas eles foram consumados em Cristo. A outra maneira pela qual o cristianismo se manifesta é no dogma. Certo? Veja que essa separação que eu estou fazendo é um tanto abstrata. Às vezes essas coisas são completamente juntas e não existe como separá-las. É uma separação meramente abstrata de gêneros de discurso, para que a gente possa entender cada um. Mais ou menos como quem pega um romance ou uma peça de teatro e diz assim, essa peça aqui tem uma parte de comédia, uma parte de tragédia. Tá? Você faz a separação abstrata, mas é tudo junto, que funciona. A ideia do dogma cristão é fácil para nós entendermos o que é, porque nós vivemos numa sociedade jurídica, que é uma lei. Mas, então não há muito o que dizer a respeito do dogma, a não ser o seguinte: o dogma permite que nós acreditemos numa coisa sabendo que é um dogma. Certo? A principal diferença entre alguém que acredita num dogma não é que ele acredite numa coisa que ele não questiona, porque isso é a essência da reação que nós temos a um dogma é não perguntar, é dizer assim: isso é verdade, isso não é assunto meu, tchau. Certo? E essa é a reação normal. A essência é alguém que tem essa reação com certo tipo de discurso,
e a pessoa que não tem dogma, não é que o sujeito que acredita em dogma não pensa e o sujeito que não acredita seja um livre pensador. A diferença é que nós acreditamos sabendo que é um dogma. O sujeito, às vezes, ele não acredita em nenhum dogma da igreja, mas ele acredita, por exemplo, que a história tem fases. Que a história anda como o jogo do Super Mario, que a gente estava na antiguidade. Eu nunca conheci ninguém que não acreditasse nisso, porque a gente aprende isso na escola e acha que isso é verdade. Certo? Então, eu vou dizer assim, os cristãos desde cedo, como eles não tinham um livro revelado por Deus, eles aprenderam que não existia oposição entre um mandamento religioso e o fato dele não ser essencialmente divino. Certo? Você nunca obedece um dogma porque ele é palavra de Deus. Você obedece porque justamente você obedece sabendo que ele é um dogma. A vantagem disso é o seguinte: você permite que uma sociedade seja organizada por regras que não são sagradas. Somente uma sociedade no qual existia um dogma pôde depois ter um direito. Qual é a diferença entre o direito ocidental e os demais direitos que a gente conhece? É que nós obedecemos regras, que não tomamos o mandamento de Deus. Depois, essa regra foi subvertida quando os pensadores como Rousseau tentaram encontrar um fundamento sagrado para o direito ao qual deram o nome de contrato social. Porque aí você encontra uma espécie de base sagrada para justificar o direito. E aí a gente passa a discutir problemas, por exemplo, a legitimidade, a legalidade. Do ponto de vista do dogma, isso não faz sentido. Você perguntar, o dogma é legítimo? Não, justamente por isso ele é um dogma. E não existe uma ligação direta entre a razão implícita nele e uma razão superior de Deus. Por isso que é uma regra, a regra do dogma e por extensão do direito ocidental é uma regra que tem um componente de decisão. Certo? É uma regra em que você vai obedecendo sabendo que ela tem um componente que você não vai justificar. Certo? É como o mundo moderno separou a regra da decisão. É por isso que você vai ver juristas modernos dizendo que o direito, usando termos como soberania do direito, por exemplo, querendo dizer com isso que ninguém pode mandar no direito, que o direito, que a sociedade vive a partir da aplicação da lei. Certo? Mas isso já é uma descaracterização da natureza do direito, que é regra e decisão, que é a essência do dogma. Certo? Nós reagimos a esse discurso de maneira diferente. Basicamente, que é supondo que ele tem limites decisórios. O último gênero de discurso cristão, a última aspecto pelo qual o cristianismo aparece como fenômeno intelectual, é o que a gente pode chamar de pensamento cristão, que não é nem o magistério da igreja e nem a exortação moral. Certo? O pensamento cristão, ele não surgiu junto com a igreja. Certo? Não surgiu junto com a revelação. Imediatamente depois que o cristianismo surgiu, as pessoas não começaram a pensar sobre ele. As pessoas começaram a agir, começaram a fundar comunidades, começaram a viver aquele chamamento. Ele viveu durante uns 200 anos como um fenômeno histórico, social, mas não como um fenômeno intelectual. Quando ele se tornou um fenômeno intelectual, foi de uma maneira muito confusa, a princípio, que é o que nós chamamos hoje de padre apostólico, que são Santo Agostinho, Santo Irineu, São Clemente de Alexandria, Tertuliano, etc. Só que esses padres apostólicos, eles não se viam como pensadores cristãos. Eles se viam como padres e bispos que estavam simplesmente proclamando e interpretando a revelação. De modo que sempre teve no horizonte daquela... Se você for tomar as discussões de os livros de Clemente de Alexandria e Santo Irineu, ele usa os termos da filosofia para interpretar a Bíblia. Ele não tem propriamente um interesse em algo que se chama de cultura. Certo? Na verdade, muitos deles desprezavam a ideia de cultura. Certo? Há uma frase famosa de Tertuliano que ele diz assim, tradução livre minha: que caralho Atenas tem a ver com Jerusalém? Querendo com isso dizer
querendo reprovar os jovens cristãos que se apaixonavam pela Bíblia, pelo texto do Antigo Testamento, um texto bárbaro, feio, horroroso do ponto de vista de um homem helênico, de formação helênica, e ficavam também lendo Aristóteles, lendo Platão, lendo Cícero, e Tertuliano dizia assim: você não tem que ser culto não, você tem que salvar a sua alma, você está indo para o inferno e o mundo está acabando daqui a uns 50 anos. Certo? Então, ele considerava esse amor pela cultura uma frivolidade de quem não se preocupa com sua alma. Esse amor pela cultura, pela civilização, ele não estava claro entre os padres da igreja, porque eles de fato se viam como num barco que está afundando. Então, digamos assim, o conflito entre Atenas e Jerusalém sempre teve, nessa época do cristianismo, sempre existiu, porque os que nós chamamos de padres da igreja não eram propriamente pensadores, eles eram exortadores morais, intérpretes do evangelho. O primeiro pensador cristão que existiu foi Agostinho, foi Santo Agostinho. Certo? Ele foi o primeiro. Santo Agostinho escreveu um livro que chama De Magistro, do professor, do mestre, alguma coisa. E que pela primeira vez na história do cristianismo, alguém estabeleceu os princípios de convivência da Bíblia com a filosofia, ou de Atenas com Jerusalém, Jerusalém com Atenas. Santo Agostinho, esse livro é uma espécie de manual de retórica para ensinar os pregadores a pregar. E pela primeira vez, ele estabelece uma hierarquia, e ele ensina os jovens pregadores, como ele quer no livro, ele diz assim: aprenda a paideia romana, certo? Paideia, que era essencialmente a retórica romana, os métodos de argumentação, aquilo que os romanos acreditam, e a partir dela você vai chegar na pregação do Evangelho. Ou seja, parece simples que Agostinho escreve, né? Mas os efeitos disso foram muito grandes, porque ele encontrou o meio de incorporar no cristianismo um projeto civilizatório que ele não tinha. Certo? Ele fez as pazes da igreja com o mundo nesse sentido. Certo? Um detalhe importante dessas pazes, dessa amizade que Agostinho estabeleceu com o mundo é a seguinte: você fala com o mundo a partir da língua dele. Certo? Para que Santo Agostinho pudesse fazer e ver o que ele viu, ele teve a seguinte disposição moral, ele partiu da seguinte disposição moral: se eu vou convencer alguém, eu falo o idioma que essa pessoa fala, e não o que eu falo. Em outras palavras, você não vai pegar a Bíblia hebraica e o Evangelho e sair tacando na cabeça das pessoas e dizendo assim: isso aqui é a verdade, e o cara, eu não acredito em você, tchau. Porque era assim que os padres da igreja, os católicos, entendiam o que deviam fazer. Então, São Agostinho, como ele próprio tinha uma formação retórica, ele sabia da necessidade de persuasão. Então, o projeto civilizatório cristão começa com um projeto de persuasão, que parte dessa disposição moral, que é a seguinte: você aprende o que o sujeito fala, toma como seu, ou a língua do sujeito que quer ouvir. E depois que se você encontra outro sujeito, você aprende outro idioma. Isto envolve um tipo de relação com o dogma muito interessante, porque você parte do dogma, mas não o usa como recurso retórico. Certo? Santo Agostinho teve essa disposição basicamente porque ele era um cidadão romano, e essa é uma disposição cultural tipicamente romana, que é a disposição de amar aquilo que não é seu. Certo? Ao contrário dos gregos e dos judeus, os romanos nunca amaram a própria cultura. O que os romanos fizeram? Eles invadiram o mundo todo e tomaram a cultura da Grécia como a deles, de um povo que eles tinham derrotado. Certo? Esse fato é absolutamente inédito na história do mundo antigo. Nunca no mundo antigo alguém tinha suspeitado que você podia ser um vencedor e não impor sua cultura nos outros. Então Roma, ela tem uma disposição que o Remy Braga chama de secundária. Ele é uma cultura que vê a si mesmo como importando com a cultura de outra pessoa, cuja essência dela é mediar a outra cultura. Os romanos, tendo invadido a Grécia, o que eles fizeram? Trouxeram professores e filósofos gregos para ensinar os romanos. Então eles tomaram para ele cultura de outras pessoas.
toda a essência de Roma na cultura, a essência latina da cultura, um grego jamais faria isso. Vencer um povo e, eu invadi aqui a Pérsia, vamos agora estudar a filosofia persa. Não existe. Vamos estudar a cultura grega. Um judeu jamais faria isso. Aprender outra cultura para substituir a cultura dele. Que aí foi exatamente o que os romanos fizeram. Hoje em dia nós não temos... se você for ler somente Cícero, você vai ler que Cícero é uma espécie de advogado da cultura latina, né? Então todos não, mas especialmente o livro do Orador de Cícero, ele está ali, ele sempre bota um personagem para ficar falando mal desses romanos que querem aprender grego, não sei o quê, mas ele fala mal justamente porque esse hábito era pervasivo na cultura dele. O que Santo Agostinho fez foi tão somente aplicar isso ao cristianismo, né? Ou seja, o pensador cristão ele tem essa disposição de receber a cultura, vamos lá, ele faz com o dogma a mesma coisa que os romanos fizeram com a cultura grega. Vejam bem, ele não é um membro da igreja, certo? Ele não é alguém que aprende um idioma para convencer o cara do dogma, mais ou menos como os jesuítas fizeram na China, por exemplo. Ele é alguém que, como membro de uma cultura, ele traduz o dogma numa certa linguagem, certo? Que na linguagem e dentro das possibilidades que aquela cultura permite. Ele age como qualquer tradutor. Ele pega o texto, não questiona se o texto está certo ou está errado, mas também não liga muito para a autoridade do texto, porque a preocupação dele é traduzir o que for possível no idioma que ele fala. Certo? Então o pensador cristão é essencialmente alguém que se vê como de fora da igreja, porque ele vê essa necessidade de tradução. Ele toma o dogma mais como um desafio do que como algo que ele vai simplesmente importar ou aplicar. Esse gênero de discurso foi praticado pelos... Está presente essa relação com outra cultura, ele está presente em toda a história do cristianismo. E detalhe, esta disposição romana de Agostinho que fundou a própria possibilidade de cultura. Certo? Pensem bem, o que é cultura? É algo que a gente acredita, que a gente leva a sério sem acreditar. Certo? Porque a gente acha bonito ler romances, música, tudo que a gente chama de bens da civilização. A gente leva a sério sem acreditar naquilo, porque todo mundo gosta de romance, mas somente Dom Quixote tenta virar um cavaleiro andante, etc. Nós cultuamos, os cristãos, os deuses gregos, mas também não acreditamos neles, certo? Então essa tensão entre você traduz o dogma para uma cultura e você cria a possibilidade de você ter uma civilização da qual você não adere religiosamente, certo? Essa é uma característica que somente as civilizações cristãs tiveram, certo? Não tem como você convencer, por exemplo, um sujeito que não é cristão de que ele deve obedecer certas regras e ter certos hábitos educacionais que não têm um valor religioso, que, digamos assim, que valem por si mesmo. Essa disposição está na história de todo o pensamento cristão. Pensem, por exemplo, no que os monges medievais e depois os escolastas fizeram. Eles não foram para pensar o mundo atrás de fundar uma filosofia cristã. Eles pensaram o mundo através de Aristóteles, através da poesia grega, através da poesia romana. Essa história se repete ao longo de todo a história dos pensadores cristãos, inclusive pensadores cristãos do século XX. Eu vou terminar com uma sugestão de leitura, porque para mim é um belo exemplo do que eu estou querendo dizer com o pensador cristão, com o pensamento cristão, dessa disposição agostiniana de falar do dogma na língua do mundo e não na língua do dogma. É a contista norte-americana chama Flannery O'Connor. Toda a obra da Flannery O'Connor é uma espécie de ensinamento cristão a respeito do dogma. E evidentemente ela é uma romancista, você nunca vai ver ela
explicando para as pessoas como elas devem viver e dizendo, esse é dogma da igreja de São Tomás disse isso, etc, etc. Porque ela fala dos termos que os leitores dela podiam ouvir, que às vezes não são termos da linguagem de autoridade. Para você falar com autoridade, você precisa ser alguém de autoridade. Então, 90% das vezes, você dizer que tal coisa é dogma da igreja, você não está dizendo nada. Qual o poder persuasivo que isso tem? Às vezes as culturas têm um poder muito limitado de entender os dogmas, mas o pensador cristão, ele adere a esse poder, mais ou menos como um tradutor, que traduz um texto, ele faz o que é possível na língua receptiva. Bom, era isso. Existem pensadores católicos, mas não pensadores protestantes. Pela seguinte razão: o pensador católico, ele parte do princípio de que existe um dogma sobre o qual ele não fala. Ele traduz esse dogma para um ouvinte determinado, um cultor, mas ele não questiona esse dogma, ele não se substitui a ele. Do ponto de vista protestante, isso não faz o menor sentido. Porque o sujeito, o pensador protestante, ele é ao mesmo tempo um pensador e o portador do magistério. Ele é o clero e o pensador ao mesmo tempo, já que ele não parte de um dogma. Certo? Então, essa subdivisão entre pensamento e magistério, ele só existe na igreja. O protestantismo é como se fosse uma hipóstase do pensamento cristão, ou o engolimento do dogma pelo pensamento. Bom, quanto às redes sociais, eu não sei. Eu tenho a impressão que alguns locais veja bem, isso que você falou, o que você está se referindo é o argumento de autoridade. Quando alguém diz assim, só para falar disso porque você não tem uma carteira de alguma coisa para falar sobre esse assunto, né? O fato é que não existe persuasão se você não tem um espírito para ser persuadido, que raramente é o caso nas redes sociais. Eu não tenho a menor fé em debates das redes sociais, e eu acho uma candura imensa as pessoas que se referem àquilo como debates. Não são debates. Enfim, tem hora que somente o humor salva, né? Às vezes a única verdade que existe é a do riso. Dos Oi? Ou da tragédia. Você não pode falar tal coisa porque você é cristão. Bom, o ideal é que você não fale como cristão. Não existe nenhuma oposição entre a fé cristã e a verdade. Na verdade, elas são a mesma coisa. O cristianismo só passou a ser visto como uma identidade lá pelo século XVIII. Não por acaso, uma época de declínio da fé. A palavra cristão para se referir a uma coisa que você já tem. No sentido que você diz que você é cristão, como quem diz que você é botafoguense, teresinense, piauiense. E a significar algo que hoje em dia nós damos o nome de religião. Isso é vocabulário do século XVIII. Até essa época, cristão era a religião de Cristo. Cristo era cristão, nós não éramos. Certo? A identidade, não existia a identidade do cristão. Você fazia membro de algo que se dava o nome de cristandade, mas Cristo era cristão e nós éramos obedientes à lei de Cristo. Mas cristão ninguém é. A ideia de dizer que você é cristão, qual o termo que você usa para dizer que você é um sujeito obediente à lei? Não tem esse termo. Você obedece à lei, às vezes não obedece, mas existe o termo criminoso, mas não existe o termo do obediente. Qual o oposto de criminoso? Então você tinha o termo herege, mas não tinha o termo. O herege não é o anticristão. Dá para entender mais ou menos isso aí. Então, você não precisa falar como cristão. Não existe oposição. Não existe o cristianismo e a verdade. Os dois são a mesma coisa. Você fala em nome da verdade. Até onde você conhece.